Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa manhã trazer aí uma palavra para os irmãos, né? Nessa manhã, uma palavra que venha falar o seu coração. Eu estava ontem à noite meditando em uma palavra, né? E Deus, ele me trouxe uma revelação, assim, numa palavra assim, e eu fiquei muito feliz, né? Quando eu li esse texto, né? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 3, somente o versículo 19, está assim: Eu repreendo e castigo todo quanto amo, se for zeloso e arrepende-te. Louvado seja o nome do Senhor, né? Palavras deixadas, né, pelo nosso irmão João, discípulo amado, né, que estava ali preso na ilha de Patmos, por causa do testemunho da palavra de Deus, né? João, ele escreve o Evangelho de João, né? Ele escreve 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro de Apocalipse. Deus guarda João, né? Aí eu estava assim lendo ontem a respeito de algumas notícias, os noticiários, e eu já estava vendo o que tem acontecido hoje, né, no século 21, né, o temor, a ira que Deus tem permitido que venha sobre a terra, o que tem acontecido. E eu sou uma pessoa assim que eu sou assim muito assim reservado em certas coisas, para falar certas coisas, mas porque a maior revelação que existe é a Bíblia, né? A Bíblia fala que Jesus deixou ali em João 5,39, examineis as Escrituras, porque cuidar e ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, né? Então, a gente tem que examinar, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que ter vontade de ler a Bíblia, de pedir a ajuda do Espírito Santo para nos revelar as coisas, né? Talvez você vai falar assim: ah, não, mas eu leio a Bíblia, não entendo. Talvez é porque você não ora, você não pede a Deus o entendimento, porque a Bíblia falou que não foram muitos sábios chamados, nem muitos instruídos. Você vai ver que o ministério de Jesus ele chamou homens que eram homens simples, né? Mas homens que tinham sede de aprender. O negócio do ser humano é ter sede de aprender a palavra de Deus, não pegar ela pronta, mas ter sede de aprender, sede de aprender. E isso que é o mais importante. Tem pessoas que falam: ah, mas eu não consigo gravar, eu não consigo, eu leio e não entendo. É porque, irmão, dentro de você, você não está tendo dentro de você, vou falar, uma constância. Uma constância. Tem uma palavra que fala muito ao meu coração, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, seja firmes e constantes, sempre abundante no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Então você tem que pedir a Deus, ainda nem hoje, o momento que nós estamos vivendo. Tem sido um momento difícil. E muitas revelações, eu vou até falar uma revelação aqui, mas foi o que Deus me mostrou, né? Porque revelações que você traz e fala que Deus mandou você falar para a terra, mandou você falar para os irmãos, muitas vezes você traz o caos, principalmente para aqueles que são fracos na fé. Então eu sou muito cauteloso com isso. Mas eu vou falar uma coisa que é a verdade, está dentro da palavra de Deus, aquilo que eu li aqui em Apocalipse, ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, né?
Uma coisa que é verdade, o amor de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ela simboliza muito o que nós estamos vivendo hoje. A igreja de Laodiceia, né? Ela ficava ali, essa igreja de Laodiceia, ela ficava ali na Frígia, ali no país da Turquia, né? E ela ficava num centro, num ponto estratégico que era um lugar de comércio. E ainda além de ser um lugar de comércio, ela esse lugar, esses comércios, eles trabalhavam muito com as cidades romanas. Eles faziam muitas trocas, eles faziam muitas comercializações com Roma. Então era um lugar assim privilegiado, era assim um lugar, uma região privilegiada, uma região que era abastarda. E foi se colocado uma igreja ali, uma igreja estratégica naquela região, a igreja de Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o que acontece? João, quando ele escreve a carta para a igreja de Laodiceia, ele não escreve uma carta para a igreja que estava num lugar simples. Ele escreve uma carta para uma igreja num lugar estratégico e um lugar que o comércio era um lugar abastardo. Então, os cristãos dali, eles tinham que trabalhar, né? Acreditar na palavra, mas era um lugar que eles viam a grandiosidade, a riqueza, né? Então, num certo momento, aquela igreja, ela começou a deixar Cristo, a palavra da salvação, porque é a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, ela é simples, e muitas das vezes Jesus ele fala que é melhor dar do que receber. Jesus ele vai citar em suas palavras, né, que louvado seja o nome do Senhor, ele vai falar do nosso irmão João Batista, que naquela época Jesus falou que ninguém nascido de mulher foi maior do que João Batista, mas o menor do reino do céu era maior do que ele. E a pregação de João Batista era qual? Qual era a pregação de João Batista? Qual? Aquele que tem 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Essa era a pregação de João Batista. Então a igreja de Laodiceia, que estava ali, e vivia essa luta espiritual, a um ponto de eles nem ser fervoroso na fé, né? E nem também querer largar a fé, não ser frio. É por isso que Jesus falou: melhor que fosse crente ou fosse frio, ou você fosse verdadeiramente cristão ou não largasse tudo, do que ficar ali fazendo a obra de Deus, mas sendo morno, porque o morno, Deus, ele ia vomitar. O morno, Deus ia vomitar. Pastor, o que o senhor quer falar? Não quero falar contra as igrejas grandes, irmãos. Entende uma coisa que eu quero falar para você. Irmão, eu trabalhei alguns anos viajando e fazendo um trabalho de fiscalização em estradas, em algumas cidades. E eu trabalhei muito em desastres naturais, quando se bloqueava a estrada, caía a barreira, e tinha enchente. E quando acontecia isso, né, nós éramos convocados, né, nossa empresa era uma empresa terceirizada, a gente trabalhava para a prefeitura, nós trabalhávamos para o estado, né? E nós íamos fazer, a nossa equipe saía e levávamos umas pessoas para fazer a sinalização, né? A gente botar placas, né, para as máquinas trabalharem. E todas as vezes que aconteciam desastres, as igrejas estavam ali presentes, as igrejas grandes estavam ali presentes. Estavam ali levando água, roupa nova, cesta básica, dando assistência, que muitas das vezes o Estado chegava bem depois.
a igreja ela é muito importante. Então, o que eu quero falar para você? Eu quero deixar para você nessa palavra. Eu não quero falar, a Bíblia fala uma coisa, eu sou muito contra essas coisas de as pessoas ficar semeando contento. A Bíblia fala lá em Provérbios 6:16, 6 coisas o Senhor se aborrece, né? 6 coisas desagrada a Deus, mas a 7ª sua alma abomina, né? Está lá aí mesmo em Provérbios 6:19 está aquele que é testemunha falsa, que profere mentira entre os irmãos e semeia contenda. Então a 7ª é essa. Então o que eu quero trazer? Eu quero trazer para os irmãos nessa palavra hoje, não é falar sobre a gente falar de igrejas, falar de igrejas grandes, igreja pequena. Eu quero falar da palavra de Deus, né? Não importa a igreja onde que você esteja, como você esteja servindo. O que importa é que você siga a palavra de Deus. A Bíblia fala, né, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Jesus. Então, as pessoas falam muito quando o pregador vai pregar e falar sobre o crente morno, né? Aquele que é morno, aquele que ainda não se decidiu, se serve a Deus ou sai da igreja, mas ele está ali em cima do muro. Muitas vezes ele é massacrado, ele é isso, ele é aquilo, mas eu vejo o amor de Deus aqui nessa passagem. Quando Jesus fala que ele repreende o que ama. Ele repreende o que ama. Ele fala para a igreja de Laodiceia. Ele fala para a igreja de Laodiceia, o amor de Deus. O amor de Deus é necessário. Deus, ele, na sua grandeza, toda a sua majestade, ele é super misericordioso. No Salmo 103 fala que ele não nos julga, não nos trata conforme nossas obras. Porque se ele fosse nos tratar conforme as nossas obras, nós seríamos consumidos. Mas ele fala no Salmo 103, né? No Salmo 103 que ele é misericordioso. É a misericórdia dele. Ele sabe até que nós somos pó e quanto nós podemos suportar, né? Quanto você, quanto eu, nós podemos suportar, né? E eu quero deixar esse ponto hoje. Eu quero deixar esse ponto. Nós estamos falando aqui há muitos julgamentos a respeito de igrejas. Eu quero falar para os irmãos que nós temos que orar pelos líderes, orar pelos nossos pastores. Tanto aquele pastor que tem uma igreja que Deus, ele deu para ele 5 talentos, como aquele que Deus deu 2 talentos, como aquele que Deus deu 1 talento. O que importa é isso. Sabe por causa de quê? Porque ali há vida, há pessoas. Nessa igreja tem pessoas. E tem pessoas que estão muitas das vezes com o coração totalmente voltado para Deus. Pensa bem, louvado seja o nome do Senhor, como muitos críticos e julgadores têm tanta sede de querer destruir o ministério de um homem de Deus que luta, né? Eu não estou falando da vida dele, que cada um, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que cada um dará conta de si próprio a Deus. Isso aí, meu irmão, cada um vai dar conta de si próprio a Deus. Mas pensa bem quando tem aquelas pessoas que têm sede de querer destruir uma igreja gigante que ajuda presídios, que ajuda casa de recuperação, que ajuda pessoas abandonadas. Uma igreja dessa rói, acaba de uma hora para outra. Quantas pessoas iam deixar de ser assistidas? Quantas pessoas iam deixar de ser abençoadas? Talvez muita pessoa que vê esse vídeo vai falar:
Mas esse aí deve ser mais um que também quer se dar bem em cima do evangelho. Não. Os que me conhecem sabem. Eu fui o inverso disso tudo. Eu fui o inverso dessas coisas todas. Quando me chamaram para mim ser sócio de uma empresa, o Espírito Santo falou para mim: eu não quero que você seja sócio dessa empresa. E quando eu gerenciava uma empresa no asfalto liso, né? Trabalhei em quase todo o Rio de Janeiro gerenciando uma empresa. Deus falou: sai dessa empresa e vai fazer a minha obra. Minha família, muitos amigos não entenderam, me perseguiram. Só que dentro do meu coração, eu quero servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho o meu jeito de agir, eu tenho o meu jeito daquilo que Deus me deu. Mas eu sei que esses líderes que Deus levantou, que muitas das vezes perseguimos, algumas pessoas perseguem, abaixo deles tem almas, tem vida e tem pessoas sendo tratadas. É por isso que eu quero fazer uma oração pela sua vida. E talvez nessas igrejas, pessoas que vão achando que eles querem buscar o material hoje, Deus está provando para todos que talvez a vida material não é nada. Quantos têm perdido a sua vida? Quantos Deus tem chamado? Eu tive um sonho essa semana. Que estava eu e minha esposa e caía caixões. Vinham descendo caixões em paraquedas. E eu e Regina, minha pastora Regina, botando nas covas. Quantas? Não estou falando que Deus mandou eu falar que vai ter mais mortandade, mas eu via pessoas caindo caixões e eu e minha esposa, a gente botando nas covas. Talvez você vai falar: não, ele está enterrando pessoa. Não. Eram pessoas que já estavam mortas, já caindo. Tá entendendo? E eu quero fazer uma oração. Pessoas que já estavam mortas, já mortas espiritualmente. Mas eu quero deixar uma palavra para você, mesmo que você esteja assim, nesse momento, em cima do muro. Eu quero orar pela sua vida. Uma oração rápida. Deus, abençoa essa pessoa. Teu filho, teu servo, Senhor. Meu Deus, o Senhor falou, meu Pai, Senhor da glória, que corrige o que ama. A sua palavra é linda, Senhor. E eu fico maravilhada, Pai, que o Senhor repreende e castiga todo quanto ama. Meu Deus, toma, meu Pai, essa geração. Meu Pai, que muitas das vezes está com a cabeça confusa, não sabe, Pai, o que fazer, quem servir, Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, esse teu filho que vai ouvir essa oração, que tem colocado, meu Pai, muitas das vezes, Senhor, meu Deus, a sua vida nas coisas, Pai, terrenas que perecem. Mas eu te peço, Pai, Senhor da glória, alcance esse coração, alcance essa vida. Alcance essa pessoa, essa oração, meu Pai, que ele venha colocar, meu Pai, a sua vida, Pai, a sua mente nas coisas de Deus. Alaba xerga de comanai. Jesus, abençoa, dá a vitória a todos. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, porque enquanto há vida, há esperança. Eu sei disso, Pai. Enquanto há vida, há esperança. E dá a vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E que Deus ele venha sempre trabalhar no teu coração. Busque as escrituras sagradas. Que ela tenha a revelação de tudo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.